Olá, queridos alunos, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a doutrina espírita, né, de uma forma até bastante leve, né, para que você possa ser envolvido e compreender todas essas verdades que nos são apresentadas. Hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal, tomo 1, módulo 8, roteiro 2. Deus é perfeito, não é isso? Sim. Não é assim que é definido? Bom, justo e perfeito? Sim. Não é assim? Como é que ele criou o mal? Será que é criação dele? Você acha que Deus criou o mal? Ou será que o mal é uma escolha que fizemos? Vamos ver? Alguns vão se surpreender. Então, introdução. O que é o bem e o mal? O mal é a ausência do bem. Onde está a origem do mal? Em Deus? Nos homens? Com essa questão introduzimos esse tema, que subdividirá em a origem do mal, as necessidades humanas e o bem versus o mal. A Gênese diz que pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser proposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Será? Então, a Gênesis está nos mostrando que Deus não é responsável pelo mal. Deus não é o criador do mal. Muito ao contrário, o mal é uma opção do homem, é uma escolha, é livre-arbítrio. Nós somos criados simples e ignorantes, mas dotados de bondade. Nós somos dotados de bondade. Agora, as nossas escolhas, as nossas inclinações ou má inclinações é que vão nos arrastar para o mal. Então, o conceito de bem designa-se, em geral, o acordo entre o que uma coisa é com o que ela deve ser. É a atualização das virtualidades inscritas na natureza do ser. O mal, para a moral, é o contrário de bem. Aceita-se também como mal tudo que constitui obstáculo ou contradição à perfeição que o homem é capaz de conceber e, muitas vezes, de desejar. Malinowski, entólogo polonês, estudando a moral sexual dos selvagens australianos, chegou à conclusão de que tudo que entre nós é considerado válido e até santo, lá é considerado mal. O valor das coisas está constantemente se alterando. O fato pode ser analisado respectivamente como proveniente de uma ação má, feia ou pecaminosa. Na doutrina espírita, a questão do bem e do mal está relacionada com as leis de Deus e o progresso alcançado pelo Espírito. Então, essa pesquisa que o etnólogo está nos apresentar está baseada na moral, que são sazonais, que tem a ver com costumes, tem a ver com época, tem a ver com situação. Esta moral é que vai fazer com que o homem faça escolhas equivocadas. A doutrina espírita nos apresenta como o bem e o mal a estar relacionada com as leis de Deus, as leis éticas. Então eu te dou um exemplo. No passado não muito longe, admitia-se ter escravos. Sim. Era moralmente aceito? Era moralmente aceito, existiam inclusive leis que regulamentavam essa possibilidade de ter escravo. Mas haviam seres extremamente iluminados que entendiam ser imperfeito a condição de colocar o seu irmão de escravo. E se negavam a E se negaram a ter escravo. Disseram, eu não quero ter escravo, eu não terei. Então você observa que esses seres, ao amoldarem-se as suas condutas, as suas atitudes às leis divinas, encontram efetivamente a felicidade. Eles estão amoldados na trilha do bem. Então o mal não pode ter origem em Deus. Muitos pensam que Deus, que é o Criador do mundo e de tudo que existe, também é o Criador do mal. Baseando-nos na demonologia, seríamos forçados a crer que existem dois deuses, digladiando-se reciprocamente. A lógica e os ensinamentos espíritas apontam-nos, porém, para a existência de um único Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como em seu atributo é ser infinitamente bom
ele não pode conter a mais insignificante parcela do mal. Então, essa ideia que Deus criou o mal, a doutrina vai e destrói essa concepção, porque não se tem como admitir um ser bom ter algum resquício de mal. Então, essa ideia de que Deus tem preferência, que faz escolha para o time de futebol melhor para ganhar o jogo, o outro ele vai ao contrário. Então, esse Deus ele tem preferência, ele tem atitudes de maldade, ou são construções humanas a acreditar nessa forma de Deus. E é por isso que Voltaire, com muita propriedade, nos fala: eu acredito no Deus que criou o homem, não o Deus criado pelo homem. E aí que reside todas as confusões que fazemos. E aí que justamente cometemos nossos equívocos e nossa escolha, pois achamos que algumas atitudes nossas estão sob o amparo e a proteção desse Deus mau, desse Deus que permite essas escolhas, quando na verdade Deus é bondade. Deus, um dos atributos de Deus é bondade, onisciência, bondade. Falando em atributos, a Gênesis também nos esclarece que, sendo Deus o princípio de todas as coisas, sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é indefinidamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então nós vamos começando a ver, já conseguimos absolver o Criador. O Criador já não tem mais essa responsabilidade. Já temos uma sentença favorável ao Criador. Porque se não é Deus o culpado pela criação do mal, então vamos tentar entender quem é o Criador deste mal, né? Sim. Será que é o diabinho, como apregou alguns? A culpa está nas estrelas? Ou será que são os obsessores que fazem o mal? É sempre mais fácil culpar o outro, né? Ser vítima, né? Ser vítima é sempre interessante. Vamos descobrir onde está a origem do mal. Então, a causa do mal. O mal existe e tem uma causa. Há, porém, males físicos e morais, aos que não se pode evitar, flagelos, e os que se pode evitar, vícios. No sentido moral, o mal só pode estar assentado numa determinação humana, que se funda no livre-arbítrio. Enquanto o livre-arbítrio não existia, o homem não cometia mal. Logo, ele não tinha responsabilidade, ele não fazia escolhas, eram feitas escolhas por ele. Então vamos discutir isso mais à frente, através dos espíritos protetores, que são lançados a esses espíritos simples e ignorantes, no seu iniciar, no seu caminhar, na sua trilha. Então, quando nós adquirimos a condição de livre-arbítrio, temos responsabilidade, ali nasce o mal. Então nós vamos perceber que o mal são escolhas por nós produzidas, livre-arbítrio. Aliás, o livre-arbítrio é algo assim fantástico. É o momento em que o Criador vai nos legar, vai nos titularizar a condição de sermos deuses. Não deuses que muitas vezes confunde dizendo que Jesus já havia dito que vós sois Deus, quando na verdade aquilo era uma discussão no Sinédrio, com os juízes do Sinédrio, onde Jesus vai dizer a eles que eles, por ter o poder da vida e da morte em suas mãos, eram considerados deuses. Aliás, leiam em Juízes, no Velho Testamento, que vão encontrar essa passagem onde os juízes daquela época são elevados à condição de deuses, por poder decidir a vida e a morte. E não como equivocadamente alguns dizem que Jesus nos negou a condição de Deus. Jamais Jesus falou isso. Nós iremos construir a nossa caminhada para nos tornarmos espíritos iluminados, espíritos angelicais, mas jamais seremos deuses, de forma alguma. Então, o mal, ele está justamente nesta escolha, no livre-arbítrio, nesse poder fantástico que o Criador colocou nas mãos de cada um de nós, de fazer nossas escolhas. Então, eu consigo encontrar um culpado do mal. Não é o Criador, já absolvemos o Criador. Não está nas estrelas, nem tampouco são os diabinhos, como alguns tentam culpar, muito menos o obsessor. O mal é criação minha, dela, sua, e depende da vontade nossa em debelar esse mal. Então, o bem e o mal, como princípio, pode ser encontrado no livro da natureza. Adão e Eva. Então, o conhecimento deles requer experiência, valor moral e responsabilidade. Então, observe que
na medida em que eu vou ganhando experiência, que eu vou vivendo, e aí é um ponto importante para você nunca esquecer, faz parte da nossa construção, as experiências que vamos ter que vivenciar, faz parte dos nossos equívocos, e toda vez que eu faço escolhas equivocadas, eu terei que recomeçar, eu terei que retornar ao educandário para reaprender, me conduzir melhor, fazer melhores escolhas, mas faz parte da minha construção. Nenhum espírito evoluído chegou à condição que ocupa hoje de espírito puro, de espírito superior, sem ter passado por essas fileiras. Deus não é injusto, muito pelo contrário. Deu a eles a mesma condição que dá a todos nós. Foi criado simples e ignorante. E através do processo de evolução, através do processo da vontade de querer evoluir, se tornaram espíritos iluminados. E você não se tornou ainda por quê? Falta vontade. Só isso. Para o espiritismo, quando o princípio inteligente adentra na fase nominal, ele adquire o pensamento contínuo, o livre-arbítrio, a razão. Aos poucos, esses operários espirituais vão entregando o aprendizado ao livre-arbítrio, sobre a própria responsabilidade, aquilo que eu falei a vocês. Nos é dado espíritos condutores, espíritos protetores, para nos conduzir, até adquirirmos esse senso de responsabilidade, de termos consciência, eles nos guiam, eles nos levam ao caminhar para ganhar experiência. Na medida que já estamos prontos, tal qual crianças, já estamos firmes no nosso caminhado, ele nos deixa a caminhar. Não nos abandona, mas nos deixa a caminhar, a fazer a nossa escolha. Não interfere em nossas vidas, não interfere em nossas escolhas, lendo engano aquele que pensa que um espírito vai interferir na minha escolha. Não vai. Vai dizer que eu não vou fazer algo, se eu disse que eu vou fazer, eu irei fazer. O que ele vai fazer é somente contemplar, aguardar que o tempo da maturidade se faça presente para que eu possa compreender os equívocos de minha escolha. Mas ainda assim estará a me guardar, estará a meu lado, porque esta foi uma missão e ele aceitou, que é um assunto mais à frente. Então, no terreno do livre-arbítrio, o homem é Deus e é também antideus. É ele e só ele que determina o seu destino. As leis cósmicas ou divinas respeitam a liberdade, tanto dos bons como dos maus, mas o destino é diametralmente oposto, como são opostos a vida eterna e a morte eterna. Então, aqui cabe muito bem o dizer que se utiliza, né? Você pode plantar o que você quiser, não tem problema, plante o que quiser, mas a colheita é certa. Então, nos é permitido, através do livre-arbítrio, fazer a escolha que desejarmos, mas também não podemos reclamar quando a colheita começar a ocorrer. E alguns colherão tudo aquilo que plantaram em termos de maldade, outros colherão flores. A imortalidade é a permanência do homem na existência individual, ao passo que as criaturas mortais da natureza, quando morrem, perdem a sua existência individual e recaem na essência universal. É Holden que nos fala sobre isso, nos mostrando que o princípio inteligente, ele volta para o todo, ele vai recompor a essência universal, vai se transformar em outra formação. Mas ao homem não. A imortalidade é a permanência do homem, é individual. Os demais seres que habitam os reinos e compõem a natureza, esses voltam para a essência do universo. O homem normal e adulto que não atualizou a sua liberdade potencial é culpado, porque quem pode, deve, e quem pode e deve e não faz, cria débito, culpabilidade. Se o homem normal e adulto não é atualmente livre, é ele culpado dessa falta de liberdade. E toda a culpa gera sofrimento. O mal é o eco da maldade, é a reação das leis cósmicas contra a maldade humana. Olha aí eu te explicando que não sou eu, é o nosso querido filósofo Humberto Holden a nos dizer aonde reside o sofrimento humano. Eu não estou nem me apoiando em livros espíritas. Eu poderia trazer Leon Denis, que nos fala sobre o problema do ser, do destino e da dor. Poderia trazer, mas não, eu te trago um filósofo que não era espírita, já desencarnado, que não era espírita, e que vai te dizer aonde reside o mal, aonde reside o sofrimento, aonde reside a dor. É ele que vai nos informar, sem ser espírita, mostrando tudo aquilo que a doutrina espírita nos mostra. Aonde está a dor? Por que eu sofro?
Então essas interrogações que eu faço, aqui está a resposta, porque eu devo me elevar, eu devo buscar minha liberdade potencial, eu devo me imortalizar. E quando eu assim não faço, eu gero débito. E débito, necessariamente, cria sofrimentos. Então, necessidade é a consciência de que nos falta algo. E sempre está faltando algo para nós. Sempre. Né? Sempre. Somos eternamente inconformados. Né? Por que nos falta algo? Porque a necessidade, sendo um estado de espírito, é um atributo do homem subjetivo. Impõe ao homem este ou aquele desejo. Em termos espirituais, as necessidades vão se depurando conforme vamos galgando novos degraus da evolução espiritual. Então, na medida em que eu vou evoluindo, na medida que eu vou tendo consciência, que eu vou compreendendo as leis divinas, eu vou abandonando algumas necessidades pueris, que na verdade não são necessidades, são desejos. A gente costuma brincar. Desejos, trabalhe, corra atrás, cuide para que você atinja o seu desejo. Mas as necessidades, o Criador sabe e vai te prover naquilo que você efetivamente necessita, inclusive fazendo você passar pela dor, para que você corrija as suas deficiências. Os vícios são ações que tendem para o mal. Todo vício vai levar necessariamente ao mal. O vício é o contrário do alinhamento à ética. É justamente ao contrário. Allan Kardec diz, se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que pouparia os mais agudos males e viveria ditoso na terra. Conformar, como ela já nos falou na aula passada, não é aceitar por aceitar, é compreender, é se amalgamar, é se alinhar, é se amoldar às leis do Criador. É isso que ele está nos falando de conformar-se. Não é de aceitar humildemente porque eu tenho que aceitar, não. É de estar perfeitamente alinhado. O homem que se alinha às leis divinas é um ser feliz. O animal, por exemplo, só come para preservar a sua vida. O homem dotado de inteligência come mais com os olhos do que com a boca. Então acaba gerando sofrimento, porque ele vai comer tanto e vai gerar excessos de gordura que vai prejudicar seu fígado, consequentemente adoecerá. E aí vai culpar quem? O Criador. Quando na verdade o Criador não tem culpa disso não. Quem culpa é você, que não tem juízo e se permitiu o arrastamento do vício. A Gênesis também fala que os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua pobridez, dos seus excessos em tudo. Aí é a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Estamos vendo pela Gênesis as consequências de nossa escolha pelo nosso livre-arbítrio de nos permitir o arrastamento aos vícios, né? Sendo consequência de todo o sofrimento que isso vai acarretar. A dor. A dor é teleológica e leva consigo um destino. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar de conta do perigo. Ela é sempre positiva. No sofrimento, estamos purgando algo ou preparando-nos para o futuro. De acordo com Allan Kardec, a dor é o aguilhão que impele o espírito para frente na senda do progresso. Então a dor não é mal. Não. A dor é um instrumento que o Criador vai nos ofertar para nos compelir ao caminhar, ao progresso. Porque sim, muitas das vezes, quando estamos na zona de conforto, nós nos tornamos seres egoístas, seres que vivem para o seu mundo. Então é preciso sacudir esse ser através da dor para que ele possa caminhar e com isso aprender. E acomodados. Olha também o que a Gênesis nos fala. Tendo o homem que progredir, os males a que se haja exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Depois de um temporal em que parece ter destruído a paisagem, novas forças congregam-se para a obra de refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhes os ramos.
O cântico das aves substitui a voz do trovão. Incita-nos, com isso, a aprender com a natureza, ou seja, mesmo sofrendo os maiores dos males, deveríamos nos concentrar no bem, estendendo ao infinito. Se soubéssemos de antemão o tributo de dor que a vida nos cobrará, evitaríamos o homicídio, a calúnia, a ingratidão e o egoísmo. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Jesus dizia que o joio deveria crescer junto com o trigo. No momento certo, haveria a separação. Resistir ao mal significa suportar pacientemente a sua presença, mas sem perder de vista o bem. Tentações, desânimo, mal entendidos, incompreensões alheias, nada disso deve tirar o ensejo de continuarmos firme em nossa jornada evolutiva, pois, a seu tempo, ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, ele nos aconselha a continuar a caminhar pelo bem, sempre dar ao mal o bem, porque o tributo maior que teremos é justamente ceifar esse joio para que o trigo fique. Caridade. Não nos detenhamos apenas em praticar atos de caridade, sejamos também caridosos. Auxiliemos o próximo, não por uma espécie de convenção social, mas como um arroubo que parte do íntimo de nosso coração. Muitas das vezes nós confundimos atitude com atos, e há uma diferença substancial. Num outro episódio nós falaremos sobre essa diferenciação e Holden nos apresenta com muita sabedoria, aliás, um grande sábio, né? Com muita sabedoria vai nos apresentar essa distinção de ato e atitude. Uma coisa é certa, nós precisamos ter atitudes, jamais atos. Logo no início da aula falamos a questão sobre o mal ser a ausência do bem, né? E a caridade é uma ótima ferramenta para que a gente não abra espaço para que o mal entre. Porque se estamos exercitando o bem, não vai haver espaço para o mal existir. Conclusão. O destino cósmico depende de Deus somente. Mas o destino humano depende do homem. Não na zona independente do livre-arbítrio, mas na zona de sua liberdade. As circunstâncias externas podem, sem dúvida, facilitar ou dificultar o exercício do livre-arbítrio. Mas nenhuma circunstância me pode obrigar a ser bom, nem ser mal. Finalmente, eu deixo uma mensagem do nosso eminente filósofo, né, Humberto Holden, que nos fala: ser bom com os bons é fácil. Ser bom no meio dos maus é difícil. O reino dos céus sofre violência e somente os que usam de violência o toma de assalto. Quem é bom em tempo bom é precariamente bom, mas quem é bom em tempo mau, este é heroicamente bom. Os grandes mestres espirituais da humanidade, sobretudo Cristo, não simpatizam muito com certos virtuosos, que são bons no meio de bons, mas sim com os heróis da sapiência, que bons no meio de maus, puros entre os impuros, livres no meio de escravos, luz no meio das trevas. É isso que o nosso Mestre Jesus foi, é isso que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, ser bom não no Tibete, mas ser bom na multidão, ser bom no confronto, no estar presente junto com seus irmãos. Ali que nós vamos mostrar a nossa sapiência de nos tornarmos bons. Resistindo ao mal que lhe for ofertado. Exatamente. Então, ser bom não é ser bonzinho. Não? Pensei que fosse. Pois é, não é. Muitas vezes ser bom parece até ser mal. Por vezes o nosso ser bom exige rigor, disciplina, aparente crueldade. Quem permite passivamente todos os abusos ao redor de si, sob o pretexto de ser bom, não é bom. Ser bom é ser intransigente, amigo da verdade, da retitude, da justiça, da ordem e da disciplina. Nós, quando agimos com severidade e rigor, agimos muitas vezes em defesa de nosso ego humano, ofendido. E isso não é ser bom.
Mas quem age com rigor e severidade em defesa de uma causa sagrada, este é realmente bom. Talvez cruelmente bom, embora os homens mundanos o taxem de mal. Um homem realmente bom deve ter a coragem de ser considerado mal por aqueles que não são bons. Ser bem bom é muitas vezes o contrário de ser bom. O homem realmente bom é o maior benfeitor da humanidade. E eu consigo ver nesse dizer de Humberto Holden, o nosso Mestre Jesus, que mostrou toda a sua sapiência, toda a sua bondade, mas jamais, em momento algum, foi passivo. Foi um ser pacífico, combateu os abusos, lutou no Sinédrio contra o abuso daqueles juízes que escravizavam, que humilhavam, que tiravam proveito de um povo. Jamais coadunou, jamais foi conivente com aqueles seres. Foi tolerante com o erro humano, mas jamais conivente com o erro humano. Muito ao contrário, reagiu com severidade. Foi efetivamente um exemplo para todos nós. Jesus jamais se calou, muito ao contrário, fez voz. E é por isso que ele foi crucificado. Porque muitos espíritas acreditam que ser bom é aquele espírita que aceita tudo e nada retruca. Isso não é ser bom, isso é ser omisso, é ser conivente com a falta. E isso é tudo que Jesus nos ensinou que não deveríamos ser. Por isso ele se tornou o maior benfeitor da humanidade. Esperemos que vocês tenham gostado, que vocês se tornem efetivamente seres bons e que entendam que o mal não é criação divina, que o bem está numa escolha que nós fazemos, é criação humana, e que a dissipação desse mal está em nossas mãos, no desejo nosso de não querer mais produzir o mal, já que esse mal produz tanto mal a todos nós. Assim, espero que vocês tenham gostado. Nos veremos na próxima aula, se Deus quiser.